Salve, salve, galera, beleza? Retornando aí para mais um bloco de nosso processo administrativo tributário. Desculpa, Estado do Ceará. A gente vai voltar aqui para a lei que rege o pátio do Estado do Ceará e vamos estudar aqui um assunto que sempre é cobrado em prova também, que são as hipóteses de suspeição e impedimento dos julgadores, tá? Que se estende, inclusive, também aos procuradores do Estado, tá? Então, em que casos eu vou ter a suspeição ou o impedimento de um julgador? Isso vale para a primeira e para a segunda instância. Qualquer julgador, tá bom? Seja ele julgador ou conselheiro. Então, diz lá a lei, ó. Poderá ser arguída a suspeição de julgadores de quaisquer das instâncias administrativas, ou seja, quaisquer das instâncias administrativas que tenham amizade íntima ou inimizade notória com o sujeito passivo ou requerente em processo especial de restituição. Ora, para que haja, né? Como é que eu vou dizer? A manutenção da imparcialidade e da garantia da segurança jurídica. Ora, se eu sou amigo do camarada, eu não vou julgar o processo dele, né? Se eu sou inimigo mortal, também não vou jogar o processo dele, para não dar margem a falar que eu beneficiei ou favoreci alguém por ter uma relação extra-profissional, tá bom? Então, nesse caso, pode ser arguída por qualquer sujeito passivo ou mesmo pelo procurador a suspeição de um dos julgadores, um ou mais, né? E aí o julgador ele será substituído pelo seu suplente, sem menor problema. O processo vai ser redistribuído. Tá bom? Poderá ser arguído também o impedimento de julgadores de quaisquer das instâncias, sendo-lhes vedado atuarem nessa condição nos pátios que tenham. Então, é só, a suspeição, eles são motivos subjetivos. Tá vendo? Subjetivos. Já o impedimento já são critérios mais objetivos. Ó, quem é que não pode atuar no julgamento do processo? Cara, se foi você que construiu o lançamento tributário, se foi você que lavrou o auto de infração, você não pode depois... Ah, mas eu lavrei o auto de infração quando estava na gerência e tal, e agora eu sou julgador de processo, eu virei a página. Não, tá? Não. Vai macular o julgamento. Então, não custa nada. Se você lançou o crédito tributário, você não pode participar do julgamento, tá bom? Se você atuou no processo como consultor, parecerista, perito, ou julgador de primeira instância, também não vai poder atuar no processo, tá? Se você atuou na qualidade de mandatário do sujeito passivo, poderia ter um advogado do sujeito passivo que impetrou o recurso e depois ele veio a fazer parte do CONAT, né? Como indicado da OAB. Nesse caso, ele também não pode participar do julgamento. Quando houver interesse econômico ou quando essa situação alcance seus cônjuges, companheiros, parentes e afins em linha reta colateral até o terceiro grau. Inclusive, então se for até o teu tio, por exemplo, você não pode participar. A empresa do meu tio não pode. Ah, é do meu primo. Primo já pode, né? Primo é parente de quarto grau, então primo tá valendo. Ah, é da minha sogra. Não pode. Tá bom? Até porque vai entrar lá naquela amizade íntima ou inimizade notória. Ou um ou outro. Sogra é esse esquema, né? Ou ama ou odeia. Tá bom? Então, se tiver interesse econômico ou se for pertencente a algum parente até o terceiro grau, também é caso de impedimento. Em curso de litígio judicial administrativo com sujeito passivo ou com requerente ou esteja nessa condição. Então, se por acaso você comprou uma mercadoria lá na Casa Bahia e a Casa Bahia foi e te entregou um produto defeituoso, né? E não quis fazer a troca, teve um estresse, enfim. Você teve que entrar com uma ação judicial lá de reparação, danos morais, perdas e danos, enfim. Você está em litígio judicial com aquela empresa. Ora, você não pode atuar como julgador de processo que o interessado seja a Casa Bahia, tá? Se ele perde, se você vota contra, ele vai dizer que é porque tem o processo lá e tudo. Então, nada que puder macular a lisura do julgamento
é aceito, tá bom? Então a gente já declara o impedimento e troca o julgador. Caso tenha havido vínculo empregatício contratual societário com a sociedade de advogados, de contabilistas ou entidade de assessoria tributária que esteja vinculado ao processo de julgamento. Ora, tinha um advogado que pertencia ao escritório lá, ABC Consultoria Tributária, e hoje ele faz parte do CONAT. Gente, ele não pode julgar processo do escritório que ele era empregado ou sócio, né, ou da sociedade. Não tem como. Quando haja interesses diretos ou indiretos de pessoa jurídica de direito privado que sejam titulares, sócios, acionistas, membros da diretoria, conselho fiscal ou equivalente. Tá? Isso acontece para os representantes dos contribuintes, né? Porque nós, auditores fiscais, não somos membros, sócios, titulares de diretoria executiva de nenhuma outra empresa, né? Nós somos auditores fiscais. Tá? Mas no caso do representante do contribuinte incorrer em uma dessas condições, algum desses cargos aí, ele não pode também julgar o processo daquela empresa, porque pressupõe um certo interesse, mesmo que indireto. A parte que arguía suspeição ou impedimento deverá fazê-lo por meio de requerimento fundamentado, na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos. Então pode ser, não vai ser por ocasião da defesa, porque quando você faz a defesa, ainda não se sabe quem é o julgador, né? O processo não foi distribuído. Agora, a partir do momento que o processo é distribuído a um julgador, na primeira oportunidade, o sujeito passivo já tem o direito de se manifestar, fundamentando lá o seu pedido, tá bom? E é normal, isso acontece no dia a dia. O próprio julgador pode se declarar suspeito ou impedido em razão de fórum íntimo. Tá? E falou, ninguém alegou nada aqui, mas eu tenho um sentimento aqui dentro de mim, essa empresa aí é da minha ex-mulher, a gente não terminou bem o relacionamento e eu não me sinto à vontade para julgar esse processo. Ele pode sair, ele vai ser substituído, a carga dele vai ser passada para um outro julgador e ele vai assimilar outros processos para fazer o julgamento. Tá bom? Quando a suspeição ou impedimento for arguído oralmente, né, durante a sustentação oral, na sessão, o pedido deverá ser reduzido a termo em ata. O que é isso? Transcrito, tá, gente? Transcrito no papel e esse documento vai ser anexado aos autos, tá? Indicando as razões que se ampara com o sobrestamento do julgamento. O julgamento vai ser sobrestado, ele vai ser paralisado, suspenso, para que seja analisada essa questão de suspeição ou impedimento, e aí depois de analisado, o presidente da Câmara de Julgamento vai decidir pela suspeição ou não, e aí depois ele troca ou não troca o conselheiro, o julgador, para que possa ser dado andamento ao processo, ao julgamento, tá bom? Os julgadores de quaisquer instâncias que incorrerem em suspeição e nas hipóteses de impedimento a que se refere o inciso 1 ao 5 do caput, comunicarão o impedimento. Bom, se for de primeira instância, né, ao seu orientador da cela de julgamento. Se for na segunda instância, ao presidente da Câmara Superior ou da Câmara de Julgamento. Aí é no caso da segunda instância, tá? Ou aqui na segunda instância normal ou na segunda instância extraordinária, no caso da Câmara, tá bom? O incidente será decidido em preliminar. Preliminar quer dizer o quê? Que são assuntos que são resolvidos antes do julgamento do mérito. Então, antes de se adentrar ao mérito da matéria, tá? Se decide as preliminares que podem gerar nulidades ao processo. Tá? E uma das preliminares é a questão do impedimento do julgador. Ok? Ouvindo até o arguido se necessário. O importante é sanear essa celeuma. Então, o que não pode é a gente ter julgamento de processo feito por quem não se encontre legalmente desimpedido. Ok? Então, caso seja denegada a arguição de suspeição ou impedimento, caberá pedido de reconsideração à presidência do CONAT. Então, se por acaso o presidente da Câmara de Julgamento ele negou a arguição de suspeição, tá? Não é recurso, tá, gente? Cuidado com esses nomes. Não é recurso. É um pedido de reconsideração, ou seja, reavalia aí, presidente do CONAT,
porque esse camarada realmente ele não é muito sério para julgar o processo, não tem como o processo ter uma imparcialidade. Gente, é muito difícil isso acontecer, tá? Mas é muito, muito raro isso acontecer, porque o que a gente menos quer dentro dos órgãos de julgamento é que um julgamento seja contestado, seja anulado lá na frente pelo judiciário por uma suspeita de imparcialidade, de parcialidade, né? A gente viu há pouco tempo aí o Supremo, né, julgando o caso do Moro, no caso do ex-presidente Lula. É um negócio muito ruim para a segurança jurídica. Não entrando no mérito de quem está certo, se é o Moro, se é o Supremo, se é o Lula. Isso é direito penal, eu não vou entrar processo penal. Mas vejam só a repercussão que dá. O processo volta a estaca zero. Lembrando que, no caso do processo tributário, a gente tem um agravante. A gente tem a decadência que é só de 5 anos. A prescrição da cobrança do crédito tributário. Então, se eu anulo um processo judiciário lá na frente, quando eu voltar a discutir esse processo na esfera administrativa, esse processo já pode ter caducado, esse crédito tributário. E aí o erário, quem toma prejuízo é o erário. Quando eu falo que o erário toma prejuízo, gente, não fica imaginando que é o fisco, não. A Secretaria de Fazenda vai ter que cortar o caviar dos fiscais. Não é isso. O dinheiro que é arrecadado pelo fisco, ele é utilizado pelo Estado para cumprir os programas de política pública, para comprar equipamento para o hospital, para comprar viatura para a polícia, pô, né? Para fazer programa de assistência social. Então, o dinheiro advindo do crédito tributário, ele é o dinheiro do povo. Então, todos nós perdemos. Tá? Então, é interesse da sociedade que o fisco arrecade de maneira eficiente e justa. Nem um real a mais do que o devido, mas também não deixar escapulir nem um real a menos do que o devido. Certo? Então, é muito difícil de se, quando há um processo em que há arguição da suspeição ou impedimento, que seja negado. Mas, se for, cabe um pedido de reconsideração ao presidente do CONAT. Tá bom? Esquecendo em suspeição ou impedimento, ou seja, incorrendo, né? Eu gosto da palavra difícil. As autoridades administrativas, presidente do orientador da CEJU, na primeira instância. O orientador da CEJU, na primeira instância, ou o presidente da Câmara Superior ou do CRT na segunda instância, distribuirão o processo administrativo que tramitar em primeira instância a outro julgador. E se tramitar em segunda instância, a outro conselheiro, mediante sorteio em sessão. Então, como eu falei, o julgador vai ser substituído e a carga dele passa para um outro julgador ou outro conselheiro e tranquilamente, ele vai vai receber outra carga para continuar seus trabalhos, tá bom? Consignada a suspeição ou impedimento do conselheiro, será convocado o respectivo suplente. Então, no órgão de segunda instância, será convocado o suplente na ordem sequencial para participar da sessão de julgamento em substituição ao titular e vida que segue. Bom? Beleza. O próximo capítulo versa sobre a informatização do processo administrativo tributário. Instituído no âmbito do CONAT o PAT-E. PAT-E o que? É o PAT eletrônico, né? Pela admissão do uso do respectivo meio na produção, comunicação, remessa, transmissão de atos e peças processuais nos termos da lei. É a nossa tecnologia trabalhando. Então, hoje, quando você vai fazer uma impugnação, né, vai impetrar um recurso, ele é feito de forma eletrônica pelo site da Cefaz lá, e você assina digitalmente aquele documento. Você que eu falo que é a empresa, o contabilista, o procurador, que é o advogado, tá bom? Tudo através da assinatura digital. As disposições dessa lei que tratam de processo administrativo tributário, sem o emprego eletrônico, aplicam-se indistintamente a este também, e aos processos físicos já instaurados. Então, assim, a regra do processo administrativo tributário é uma só, tá? Seja ele em meio físico ou eletrônico, mesmo que expressamente o artigo não esteja dizendo isso. Então, as regras se aplicam indistintamente aos dois tipos de processos que estiverem tramitando junto à Cefaz, tá? Seja um processo antigo físico ou os novos que já são eletrônicos. Ok? Os atos e peças processuais praticados por meio eletrônico no CONAT dar-se-ão mediante o uso de assinatura eletrônica
e quando realizada pelo sujeito passivo ou seu representante legal, estarão condicionados ao prévio credenciamento junto à administração fazendária na forma estabelecida no regulamento. Então você tem que se habilitar ao processo. Essa habilitação junto ao processo é feita na Cefaz, tá bom? Ao credenciário será atribuído o registro e meio de acesso ao sistema, você vai receber um login e senha, tá? E o credenciamento para preservar o sigilo e assegurar a identificação do interessado, a autenticidade e não recusa das comunicações que lhe forem enviadas. Isso aqui, gente, é para garantir o quê? A validade jurídica dos atos praticados. Primeiro, só vai ter acesso, sigilo, só vai ter acesso aos autos quem for habilitado a atuar naquele processo, tá? Então o sujeito passivo tem que dar uma procuração para o advogado poder se habilitar, e aí o fisco, diante dessa a procuração, habilita lá, liberando o login e senha para ele atuar naquele processo, tá bom? A assinatura digital garante a autenticidade de quem é que está praticando os atos, quem está protocolando, quem está dando ciência, né? Respondendo às intimações, e isso garante a validade jurídica do processo, tá? Porque ele só está sendo manuseado por quem de direito, tanto do lado do CONAT como do lado do contribuinte. Ok? Beleza? Para fim desta lei, considera-se meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais. Transmissão eletrônica qualquer forma de comunicação à distância utilizando a internet. Beleza. E a assinatura eletrônica, gente, é aquele pendrivezinho que a gente tem, carteira da OAB, do CRC, né? Emitido pela ICP Brasil, tá? E o da Cefaz é emitido pela própria Secretaria para os auditores. Todos vocês, quando virarem auditores, vão receber uma assinatura digital também para praticar os atos eletrônicos. Os autos de infração, as comunicações, a assinatura de intimação também são feitas pelo sistema de notificação eletrônica de maneira digital, tá? Através da assinatura. O envio de impugnação, recursos, manifestações sobre laudo pericial, realização de atos processuais em geral, vão se dar por meio eletrônico no prazo legal e na forma estabelecida no regulamento. O bom de ser eletrônico, gente, só dando um spoiler aqui para vocês a respeito do prazo, é que quando era e-mail físico, né, você tinha que protocolar um processo, você tinha que chegar lá na Cefaz até às 17h59, né? Porque 18 a Cefaz estava fechada e você não tinha mais como protocolar nada. Agora, e-mail digital, né, no âmbito eletrônico, você pode protocolar um processo até às 23h59. Então, no ruim de tudo aí, o contribuinte ganhou mais 6 horas, 6 horas, para poder executar os seus atos, atender uma intimação, protocolar uma defesa, etc. Ok? Considera-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ou incorporação ao sistema. Isso aqui é gerado para ele, tá, gente? É gerado para ele um protocolo eletrônico que vai constar lá data e hora que foi recebido o arquivo pela Cefaz. Por mais que não tenha ninguém lendo lá, o sistema recebeu e encaminhou aquele direito. A incorporação de peças processuais a que se refere o caput, transmitidas em formato digital, dá-se de forma automática, com a emissão do recibo. Esse protocolo que eu falei chama-se recibo eletrônico. Tá? Ou seja, se você protocolou algum documento lá nos autos que você tem acesso, ele vai automaticamente ficar inserido lá no processo. Quando você for, né, abrir o processo, vai ter todos os documentos que estão anexados. Então não precisa pedir para fazer a juntada. Eletronicamente, ele já é juntado aos autos forenses, tá bom? Havendo algum problema técnico no sistema de acesso ao PAT eletrônico que torne indisponível, fica o prazo automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil, subsequente à resolução do problema. Então, o problema, falha técnica chamado, né? Ou problema de internet, de conexão, ele não vai ser prejudicial ao contribuinte. Automaticamente, não precisa vir uma portaria, um despacho, automaticamente o prazo ele é prorrogado para o próximo dia útil seguinte. Excepcionalmente, por motivo técnico, ou quando for inviável o uso de meio eletrônico para a realização de intimação ou de atos processuais em geral, esses poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, segundo os métodos românticos, digitalizando esse documento físico para inserção no processo depois. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho que intimar um contribuinte, um produtor rural que está lá no Cafundó do Judas,
está numa fazenda que não tem acesso a telefone, internet, não tem nada, e ele não vai ter ciência, então se eu protocolar dessa forma, ele não lê diário oficial, eu preciso da ciência, eu preciso intimar ele a apresentar uma informação, um documento, que é importante aqui para os autos. Olha, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou ter que imprimir uma intimação, modo romântico, né? E mandar lá, ou alguém ir lá para pegar a assinatura dele. Então ele vai ser intimado de maneira tradicional, segundo as regras ordinárias. Quando essa intimação retornar, o papel retornar, ele vai ser digitalizado e anexado ao processo eletrônico depois normalmente. Tá bom? Os documentos e peças digitalizados têm força probante dos originais, salvo nos casos de comprovar a falsificação ou adulteração, né? Então, via de regra, os processos que são digitalizados, eles são digitalizados por algum servidor da Cefaz ou por algum preposto ou procurador credenciado. Então, eles têm a assinatura digital de alguém que é habilitado no processo. Essa assinatura digital ele garante a autenticidade desse documento, salvo se for comprovado que realmente houve fraude. Aí, se houve vício, aí ele é falsificado. Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável, devido ao grande volume, ou por se encontrarem ilegíveis, deverão ser apresentados ao CONAT. Aí vai ser em meio físico mesmo, né, gente? E existe mesmo. Muita nota fiscal em papel, aquela nota fiscal antigamente que era carbonada, aquela terceira via de nota fiscal. Cara, o carbono vai sumindo, né, o que está escrito. Se você digitalizar aquilo lá, escanear, ele não fica legível. E aí, no caso, para preservar a integridade da informação, a gente aceita em papel, mas é um caso excepcional. Os originais do documento digitalizado deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito julgado do PAT. Então, mesmo que ele tenha sido digitalizado, tem que ser guardado até transitar em julgado. Ele pode ser intimado a apresentar, caso algum documento tenha ficado ilegível, por exemplo. Aí ele vai ter que apresentar o original. O fisco vai intimar, o julgador vai intimar e ele tem que apresentar, tá bom? Será concedida nas dependências do CONAT vista ao processo administrativo tributário, quando ele for físico, né? Isso aqui seria para o físico. Porque se for eletrônico, ele pode ter acesso por meio virtual. Ele vai lá, acessa, ele é habilitado. Agora, se ele quiser ter acesso ao processo físico, aí ele vai lá na dependência do CONAT, em Fortaleza, tá? Desde que ele seja habilitado ao processo, e lá ele vai ter vista aos autos. Será considerada como concessão de vista, sob os mesmos efeitos, a disponibilização de acesso ao PAT eletrônico. Então, como eu falei, se ele tiver acesso ao PAT eletrônico, se o processo estiver digitalizado, ou se ele for digital, nesse caso, é só ele logar, acessar, que ele vai ter acesso. Lá vai ter dado vista aos autos. O órgão julgador poderá, mediante despacho, requerer por meio eletrônico ao sujeito passivo e ao requerente em processo de restituição qualquer esclarecimento, informação ou para exibir, entregar e enviar dados, documentos necessários à instrução processual e à livre convicção. Tá? Isso aqui é feito direto, tá? Através do sistema de notificação eletrônica. Você vai lá e intima o sujeito passivo produz o documento e eletronicamente informa, anexa aos autos para isso aqui chama-se diligenciar, inclusive, tá? Isso aqui é uma espécie de diligência feita pelo julgador. Eu solicitei alguns dados, solicitei documentos, então eu diligenciei junto ao sujeito passivo e esses documentos foram anexados aos autos para que eu possa continuar a instrução processual, para que eu possa formar uma livre convicção de julgador e poder dar um parecer, uma decisão mais pautada, né? Mais pautada de acordo com o princípio da verdade material dos fatos. Tá? Isso é de praxe, acontece muito. Isso pode ser, inclusive, enviado pelo domicílio tributário eletrônico do contribuinte, tá? Mas sempre de maneira eletrônica. Porque, além de ser mais célere, mais rápido, né? É mais barato. O contribuinte não precisa ficar imprimindo papel, gerando relatórios, enfim, isso aí não... a era do papel está se acabando. A gente hoje trabalha com a era da informatização, graças ao bom Deus. Tá bom? Galera, então, a gente encerra esse bloco por aqui também. E aí, no nosso próximo bloco, a gente vai dar início a... deixa eu ver aqui como é que é o tema. A instrução processual, formação do processo. E aí eu fiz um mapinha mental bem legal para vocês, fiz o fluxograma todo do PAT aí para vocês terem acesso. E quando a gente for estudar, nós vamos estudar os artigos da lei. Eu vou explicando passo a passo.
Depois vocês vão ver o PAT. Vocês vão ver o PAT. Eu vou dar um spoiler para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um spoiler. Vocês vão ver o PAT de maneira mais abrangente. O macro processo do PAT. Olha aí, ó. Tá? Ele é lindo. E a gente vai fazer um resumo do PAT através desse documento aí. Tá? Esse arquivo que eu vou disponibilizar para vocês, a gente vai servir como um resumo geral do PAT ao final dessa parte aí da formação do processo. Tá beleza, galera? Então, forte abraço aí. Até a próxima. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estamos à disposição.